E haverá em vários lugares grandes terremotos, e fome e pestilência. E haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Lucas 21:11. Um dia sei, eu deixarei o mundo mal aqui, e qual Elias subirei pra ver Jesus ali. Numa carruagem eu irei subir, numa carruagem eu irei subir, qual Elias irei às mansões do meu rei. Numa carruagem eu irei subir. A fé não mais existirá, a Deus iremos ver. E um lar de luz e de amor para sempre vamos ter. Numa carruagem eu irei subir, numa carruagem eu irei subir, qual Elias irei às mansões do meu rei. Numa carruagem eu irei subir. Glorioso então será o olhar, o rosto do Senhor, e a seus pés, ó que prazer, cantar em seu louvor. Numa carruagem eu irei subir, numa carruagem eu irei subir, qual Elias irei às mansões do meu rei. Numa carruagem eu irei subir, numa carruagem eu irei subir. Vai hoje passar, Cristo vai hoje passar, 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 passa de amor transbordando, todos assim convidando, o Mestre vai hoje passar, sim, hoje Ele vai passar. Ainda alguém duvidando do seu poder de salvar, pois nem experimentá-lo, Cristo vai hoje passar. O seu poder é divino, o seu amor é sem par, o coração quebrantado, Cristo vai hoje passar, Cristo vai hoje passar, 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 passa de amor transbordando, todos assim convidando, o Mestre vai hoje passar, sim,
não cesse, pois, de clamar, vendo as culpas chorando, Cristo vai hoje passar. Cristo vai hoje passar, 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 passa de amor transbordando, todos assim convidando. O Mestre vai hoje passar, sim, hoje ele vai passar. Muito bem, amados, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 15, versículo 25. João, capítulo 15, versículo 25. Jesus falando aos judeus, evidentemente isso na palavra se estende a toda a humanidade. E vamos ler esse texto, eu falei verso 25, mas vamos a partir do verso 23, 24 e 25. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-na e me odiaram, a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem causa. Que Deus aplique a leitura do texto bíblico em nossos corações. Poder se sentar, amados. Pode existir alguém que odeia a Deus? Humanamente falando, o diabo odeia. Ele odeia tanto a Deus que ele também odeia os homens, porque os homens foram criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Então o diabo tem ódio do ser humano. Tanto ódio ele tem do ser humano, que tudo que ele puder fazer para destruir o ser humano, ele faz. E está fazendo. A sociedade decadente é o resultado disso. Comprova isso. O diabo odeia o ser humano, porque ao olhar para o homem, o diabo vê ali a criação de Deus, a imagem de Deus, feito a imagem e semelhança de Deus. Então, por odiar a Deus, o diabo odeia o homem. E todos aqueles que vivem afastados de Jesus Cristo, não tiveram encontro com Jesus Cristo, pode-se dizer que também não gostam de Cristo, porque se gostassem de Cristo, o amor quer ficar perto, o amor quer chegar junto, se achegariam a Ele. E vou provar que aquilo que foi dito aos judeus é feito hoje. Então, como é que se expressa esse ódio a Deus? Como é que isso é revelado, externado em nossos dias? Pasmem, essa semana, levando lá a netinha no shopping, nós pegamos uma revistinha dessas lojas americanas famosas aqui. Mas pode pegar qualquer de outra loja, qualquer magazine. É interessante, é a revista que propagandeia o Natal. Aí você olha na primeira página: Papai Noel comprido, Papai Noel curto, Papai Noel sentado, Papai Noel deitado, Papai Noel de lado, Papai Noel aqui meio pendurado, 2 Papai Noel descendo de paraquedas. Papai Noel da primeira página. Segunda página: Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel. Vai Papai Noel aí. Num cantinho, aqui embaixo, num cantinho, um presepinho. Sabe por quê? Por que Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel? Ódio contra Jesus.
Isso aqui é vivo o usurpador, abaixo o Redentor. Aliás, nessas datas que representam algo ligado à cristandade, como a Páscoa, foi tirado o verdadeiro sentido da Páscoa e desviado para um coelho. O diabo colocou um coelho, símbolo da fertilidade. Então Páscoa é o coelho e não o cordeiro transpassado. A reforma, dia 31 de outubro, o dia da reforma, o que o diabo fez? Foi a grande reforma, quando Lutero colocou aquelas 95 teses, fazendo a reforma. O que aconteceu? O diabo inventou o Halloween. E no Natal tirou Cristo e colocou o Papai Noel. É tanto Papai Noel, que nós aqui insistimos e pregamos: vamos comemorar o Natal de Cristo. Ele veio, viveu entre nós, morreu, ressuscitou e vai voltar. A história do Natal é essa. Por isso é que nós comemoramos, celebramos, nos alegramos com o Natal de Cristo. Porque senão o que os nossos filhos, nossos netos vão ficar sabendo? Que Natal é um velhinho, barba comprida, o bom velhinho, usurpador. Então, queridos, a verdade é que o mundo odeia Cristo. O mundo que está em trevas odeia Cristo. Tanto é que João escreveu o quê? Ele veio para o que era seu, os seus não receberam. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram o quê? Mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram o quê? Mais. As obras dos homens são mais. Então, queridos, Salomão também, escrevendo lá no Eclesiastes 7:29, ele fala: Deus criou o homem bom, mas eles se meteram em muitas confusões. Quer dizer, o homem foi criado para ser bom, mas a partir do Gênesis, quando ele pecou, se rebelou contra o Criador, o homem descobriu o pecado, descobriu o mal, e então começou a servir o pecado, e odeia Cristo. Por quê? Porque a palavra de Cristo, ela confronta o homem com aquilo que o homem é: mal, perverso, pecador, condenado. E só tem um jeito para o homem, e esse jeito, a humanidade dá as costas. A humanidade é igualzinha àquela multidão que ficava lá no pé da cruz, meneando os ombros. Salvou a si mesmo? Salvou, desça da cruz e salva a gente também. Salvou a si mesmo? Não salva a si mesmo? Se é Deus, salva a si mesmo. Se tu és o Cristo, o Filho de Deus, desce da cruz, salva-te a ti e salva a nós. E a multidão meneava. Sabe, isso aqui é sinal de quê? Pouco caso. É mais um que os romanos estão matando. Não. O mundo odeia Jesus Cristo, porque ele confronta o mundo, ele confronta o pecador com o seu pecado. Então o mundo tem ódio dessas coisas, e o mundo está no colo do maligno. Eu falei em Halloween agora há pouco, me lembrei, ano passado e esse ano foi a mesma coisa. Quando chega nessa época, começam a vender umas máscaras de bruxo, tripeto, sei lá como chama aquilo, um garfinho do cãozinho. E o que eu fico pasmado é que as mães levam onde tem essas misérias do diabo e vestem um chapeuzinho, aquele chapeuzinho de bruxo no filho, e tem uma máscara lá que tem assim, o chifrinho, coloca no filho, fica aí que a mamãe vai tirar uma fotografia, tá lindinho, pá, pá, pá. Odiaram-me sem causa. Odiaram-me sem causa. Olha aqui que está escrito: aquele que me odeia, odeia também meu Pai. O mundo está indo atrás do diabo. O mundo quer o diabo. O mundo quer pecar. O mundo quer se acabar. O mundo não está nem aí para a cruz. Odiaram-me sem causa. Então, queridos, eu gostaria nessa noite,
de analisar duas coisas aqui a respeito deste assunto. Por que o mundo odeia Jesus Cristo? Mas alguém dirá, não é bem assim, tem tanta gente que usa crucifixo, tatua o nome de Jesus. Gente, como já contei essa história daquela enfermeira que acudiu um acidentado, né? Quando ela abriu a camisa dele, estava lá tatuado, Jesus. Aí ela olhou para o médico e falou, não passou da pele, ficou em cima da pele. Não adianta, o crucifixo está pendurado aqui, e o dono do crucifixo está pendurado no pecado. Não adianta dizer que tem uma gravura de Cristo, não adianta dizer que tem um emblema religioso, não adianta um colante, Cristo é vida, Cristo é isso, Cristo é aquilo, dirigido por mim, guiado por Deus. Não adianta nada disso. O que adianta é ter uma vida regida, regrada pelo Espírito Santo. Isso é o que vale. É uma vida controlada por Jesus Cristo. E quem quer se submeter a isso? Quem quer se submeter a isso? Hoje em dia, pregar essas verdades afeta, perturba o pecador, e ele então corre para outros lugares aí, sabe como é que é? Canta o que ele gosta de ouvir, fala o que ele gosta de ouvir, e não o que ele precisa ouvir. A casa é cheia, lotada, é conjuntinho para cá, é conjuntinho para lá, é oba-oba que vai para frente, volta para trás, e pula, e uma transpiração, e gente que sua, e no fim 5 minutos de leitura da Bíblia e um blá 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 que não diz nada, não foi para frente nem foi para trás, teve começo, meio, mas nunca se chegou no fim, entrou no ponto, saiu do ponto e não voltou mais para o ponto, acabou. Esse tipo de evangelho da casa cheia. Odiaram-me sem causa. Tem gente querendo mudar a verdade, esquecendo que é a verdade que muda as pessoas, e Cristo é a verdade que muda. Então estão querendo inventar uma outra verdade em cima de um evangelho que não transforma ninguém. Mas esse evangelho que é a verdade de Deus para a salvação de todo aquele que crê, esse transforma, e o homem não gosta. Por isso é que foi odiado sem causa, porque ele falava mesmo, mostrava que o homem era a necessidade de um Salvador, senão uma condenação eterna. Então, queridos, eu queria analisar aqui duas coisinhas. Odiaram-me sem causa. Por que me odiaram? Porque são filhos do diabo. Palavra dura, hein? Mas não sou eu que estou falando, está na Bíblia, João 8,44. Vosso pai é o diabo, que mente desde o início, e vós sois filhos do diabo, porque gosta de fazer aquilo que o diabo quer. Jogar o homem na perdição, escravizar o homem no pecado, oferecer os banquetes do mundo, e o homem se banqueteia no erro. Então, queridos, primeiro, Jesus foi odiado porque ele pregou um caminho estreito. Jesus foi odiado porque ele pregou um caminho estreito. Vamos abrir lá em Mateus capítulo 7, Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Ele foi odiado. Eu não poderia fazer aqui uma série de sermões, mas eu quero me limitar a uma reflexão de 2 pontinhos só. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. 7, 13 e 14, Jesus disse: entrai pela porta estreita, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que o encontrem. Deu para entender? É claro isso aqui. Jesus está dizendo que a porta e o caminho que leva a Deus é estreito, e o caminho que leva para o diabo é largo, e a maioria vai pelo caminho largo. E por que não entra pelo caminho estreito? Relutância, resistência, rebelião contra o Criador. Odiaram-me sem causa, só porque ele veio e falou: o caminho estreito é um caminho que tem que carregar uma cruz,
é um caminho que tem que renunciar ao diabo, tem que renunciar ao mundo. Mas quem quer pagar o preço? As pessoas caminham para a perdição, conscientes de que odeiam a Jesus Cristo. Olha, gente, eu sei que quando se fala em céu e inferno, a mentalidade de hoje é que não, isso é conversa de cristianismo do século passado. Isso aí são os cristãos bitolados, os cristãos que já era. Gente, é uma questão de justiça. Vocês acham que Deus é amor? E Ele é, mas Ele é justiça. Ele é tanto amor que Ele deu o Filho dEle. Agora, se rejeita aquilo que Ele deu de mais precioso que Ele tinha, como é que não vai ter um juízo? Aqueles que rejeitam. Para pensar. Quando nós vemos, como eu vi agora essa semana, aqui mexe com a gente, não sei quem é avô aqui, é pai de criança pequena, como é que aquele casal tem coragem de fazer o que fez com aquela criancinha, um menino doente de 3 aninhos, e todo está caminhando para o padrasto. Como é que faz um negócio daquele? Pega, leva para um riacho, joga o moleque lá como se fosse um animal morto, joga. Largaram o moleque, o corpo do moleque. Agora no nosso coração o que pede? O que pede? Justiça. Justiça, uma criança inocente, indefesa, 3 aninhos. Me lembrou o caso daquela menina que ali foi o pai, o próprio pai, se não é padrasto, foi pai. Jogou a menina lá de cima. Você fica pedindo justiça, justiça. Então tem que ter justiça. Amor tem justiça. É dos atributos de Deus, é um dos atributos de Deus. Amor e justiça. Não pode ficar separado um do outro. O amor é justo. Então, se eu amo, dou. Deus amou e deu seu filho. Agora, quem rejeita tem que ter um juízo. Então quer dizer que aquela cruz levantada para esse pessoal não valeu nada? Não vai trazer nada? Vão morrer, vão ficar tudo bom? Eu recebi um e-mail agora, até preciso ler direitinho, mas o pastor que me mandou o e-mail, ele certamente, eu não abri porque não deu tempo, mas ele disse uma aberração, um pregador batista dizendo que no céu tranquilamente poderá ser encontrado Herodes e Hitler sentados a uma mesa no céu. Gente, isso é universalismo. Universalismo significa que no fim até o diabo vai ser salvo. A justiça, gente. Não, Deus é justo. Quem tem o filho tem a vida eterna. Quem não tem está condenado, vai para o inferno. Está escrito aqui. Então Jesus veio e mostrou um caminho. O caminho é estreito. O caminho é difícil. Mas é o caminho que leva para a vida. É o caminho que leva para a vida, para a eternidade. Não pense que você vai viver aqui para sempre, não. A nossa vida é frágil. A nossa vida é frágil. Nós vamos morrer. Gosto da maneira como Jó interpreta a respeito da vida. Ele fala que é como um botão de flor. Já viu quando a rosa está apontando assim? Aquele botão de rosa é lindo. Aí daqui 1, 2 dias ela abre, fica bonita. Daqui a pouco cai uma pétala, cai outra, cai outra, cai outra. E assim é o homem. É um botão, desabrocha e as pétalas vão caindo, 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 e ele cai junto com as pétalas também. Vai morrer. A vida é rápida, é curta, é passageira. E depois? Pensa no depois, é uma eternidade. Por mais que você consiga as benesses, as melhorias desse mundo, mas sem Cristo, está perdido. Está perdido. Odiaram Jesus, porque Ele apresentou um caminho estreito. E olha, guardem bem uma coisa, eu estou lendo um livro, Conceitos-chave da Bíblia. E o autor foi muito, assim, fez uma exegese muito correta do texto. Ele disse que quanto mais Jesus
expunha, quanto mais Jesus refletia a glória de Deus, mais o povo odiava ele. Sabe por quê? Porque quanto mais Jesus refletia a glória de Deus, mais aparecia o pecado do homem, mais aparecia a podridão do ser humano, mais aparecia essa podridão adâmica que cada um de nós tem. Então, quando ele falava essas verdades, mostrava: quem vê a mim vê o Pai, santificação, separação, no sentido de saiu das trevas, veio para o caminho da luz. Então, quando ele dizia: vós sois do diabo, vós estáis perdidos, sem mim nada podeis fazer, quando ele revelava a glória do Pai, de Deus, mas o povo odiava ele, porque ficava exposto àquilo que o homem é. Essa casa de barro cheia de pecado, e ainda chafurdado no pecado. Então, queridos, Jesus foi odiado porque ele pregou o caminho estreito. Veja aí ainda no capítulo 7, 13 e 14, pule para o verso 21, 22. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós, os que praticais a iniquidade. Sabe o que é iniquidade? Iniquidade é toda espécie de pecado, é uma fábrica que produz pecado. Assim, queridos, Jesus foi odiado porque ele falou num caminho estreito. Jesus foi odiado porque falou de separação. Se você ver lá em Daniel capítulo 1, verso 8, Daniel capítulo 1, verso 8, a Bíblia fala que tanto Daniel como seus amigos, eles não se contaminavam com as iguarias do reino. Daniel 1, 8, capítulo 1, verso 8. E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Sabe por que propôs no coração não se contaminar com as iguarias do mundo? A Babilônia tipifica o mundo, e Daniel propôs no coração dele: eu não me contamino, porque sou separado, pertenço a um Deus eterno, santo, separado, santificado, não posso me contaminar com isso. O que tem segurado os homens? A bebida, a droga, o vício, mulheres, prazeres da carne, o sexo fora do casamento, essa vida desregrada que leva para a corrupção, que leva para jogatina, que leva para orgulho, que leva para roubalheira, que leva para corrupção. E vocês estão vendo aí ultimamente o que aconteceu, não é? O que aconteceu? Corrupção. O homem sem Deus não tem entendimento. Então Cristo foi odiado porque pregou a separação. Cristo foi odiado porque condenou a falsa religião. Nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus. Ele foi odiado porque ele criticou, queimou, denunciou a religiosidade miserável. É um câncer, o farisaísmo é um câncer. Então ele denunciou, por isso ele é odiado. Cristo é odiado porque ele falou que não há exultação ou exaltação sem humilhação. Então ele foi odiado. Não há exaltação sem humilhação. Sabe qual foi o exemplo que ele deu? Eu já preguei isso aqui, já falei algumas vezes. Eu gosto muito dessa passagem. Jesus pega uma toalha, pega uma bacia, e todo mundo está ali, né? Os discípulos iam começar o cerimonial da ceia. Aí, quando menos se espera, o Senhor pega aquela bacia e vai procurar os pés dos discípulos. Agora eu pergunto para vocês aqui, ó, vocês estão me ouvindo aí em cima, embaixo? Pensa, Jesus Cristo pegar uma toalha, uma bacia para o teu pé, lavar teu pé.
que você faria? É claro que nós faríamos o que Pedro fez. Nós faríamos o que Pedro fez. O meu nunca, meus pés imundos nunca. Querem ver uma coisa? Se eu pegar aqui uma bacia e for lavar o pé de vocês, eu, pastor, o que é isso? Não faz isso não. Mas Cristo fez. E se vocês vierem fazer isso comigo, eu vou dizer, não, irmão, que não faça um negócio desse não. Mas ele pegou uma bacia, foi lavar. E ele disse, estou fazendo isso, porque entre nós, o maior é aquele que serve. O maior entre vós seja aquele que serve. O menor é aquele que serve. E quem quiser ser o maior entre vocês tem que ser menor. Aí esse será o menor. Mas o menor é que será o maior. Porque o pensamento que norteia a bênção do Evangelho, do Cordeiro, da ovelha imaculada, do Cordeiro sofredor, é esse: todo aquele que humilhar-se será o quê? Exaltado. É no pé da mesa que se lidera, não é na ponta da mesa, é lá no pé da mesa. Jesus não ficou na cabeceira, ele ficou lá no pé, e pegou a toalha, e pegou a bacia e levou para os pés dos discípulos. Então o Evangelho, isso é loucura. Então Cristo é odiado. Cristo é odiado porque é verme, verme não reage. Cristo é odiado porque prega amor entre todos. Cristo é odiado porque prega paz, pacificação. Cristo é odiado porque ele prega amor, bondade. Cristo é odiado porque ele pega um caminho de mudança de vida radical, uma mudança radical. Quer ver como é radical? Quem era você antes de Cristo? Quem era você antes de Cristo? E quem é você hoje, depois que encontrou Cristo? Uma mudança, não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Jesus é odiado. Pode ver, um crente que é, vocês aí eu tenho parente na minha casa, eu e meu pai, olha, nós sofremos com a família da minha mãe, que era de outra religião. Sabe por quê? Porque nós éramos crentes. Quando tem famílias aí que quando sabe que o filho ou a filha se converte, você se converteu, cristianismo vai perder o melhor da vida, vai perder, vai ficar louco, vai ficar bitolado, vai perder o melhor momento da sua vida. Qual é o melhor momento da sua vida? É se acabar no mundo? É se acabar no pecado? É se drogar? É praticar sexo com um, com outro, com outra, com outro? Isso não é vida, isso é escravidão. E não satisfaz o coração do homem. O homem está sempre querendo mais pecado, inventando formas de pecar, porque não se satisfaz. Não tem muito tempo eu falei aqui, não é? Está sempre inventando, que agora inventaram o zoossexualismo. Zoossexualismo, sexo com animal. Assim, queridos, Jesus foi odiado porque apresentou o caminho estreito, um caminho de renúncia. Jesus foi humilhado porque apresentou um caminho de separação. Jesus foi odiado porque apresentou um caminho onde para crescer tem que descer. E para terminar esse ponto, Lucas capítulo 19, versículo de 1 a 8. Zaqueu queria ver Jesus, ele era baixinho. É um personagem muito curioso, Zaqueu. Zaqueu era de pequena estatura. Talvez não fosse nem anão, mas um pouquinho menos que Adão, um pouquinho acima de um anão. E ele queria ver Jesus, a multidão toda na frente dele, não enxergava. O que ele fez? Subiu numa palmeira, subiu e ficou lá em cima. Então quando Jesus passou, Jesus parou, olhou para e disse: Zaqueu, desce, porque hoje eu vou posar na tua casa. Então o que a gente aprende é o seguinte: para ver Jesus tem que descer, não é de cima, olhar de cima, tem que descer.
E quando o homem desce, a ponto de se reconhecer, quando eu digo desce, é descer do seu orgulho, do seu eu, do seu ego, descer e reconhecer, sou um pecador, preciso de um Salvador, salva-me, Senhor. Aí desceu, aí você vai vê-lo, e ele então vai pousar na tua casa, aqui dentro, ó. Aí ele vai pousar na tua casa. Jesus foi odiado, porque entrou na casa de um publicano, porque salvou pecadoras, pregava o evangelho da separação, da humilhação, então foi odiado sem causa. E finalmente, terminando, Jesus foi odiado porque falou em céu. Jesus foi odiado porque falou em céu. O judaísmo até hoje é uma religião aqui para baixo. Eu não sei qual é a esperança de um judeu. O judaísmo é uma religião aqui para baixo até hoje, desde aquela época. É uma religião aqui, ó, para baixo. É como o homem viver pelos ditames da lei, pelo conteúdo das regras que a lei impunha, o cerimonial. Então é tudo aqui para baixo. Mas a esperança nisso? A esperança estava no Cordeiro que foi imolado, e a Páscoa era uma ilustração do que seria o Cordeiro, o sangue do Cordeiro. Então Jesus pregou céu. Não há céu se não aceitar o sangue do Cordeiro. Em João capítulo 14, versículos de 1 a 3, ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Essa expressão, não se turbe, ela é traduzida do grego, não deixe que seu coração viva perturbado, estaremos juntos para sempre. Olha que coisa eterna. Não deixe que seu coração fique perturbado, um dia nós estaremos juntos para sempre. Ele pregava isso, e o pessoal trilhava os dentes, rinhava os dentes, querendo pegar em pedra e apedrejá-lo. Odiaram-me sem causa, porque ele pregou o céu. Odiaram, porque a pregação da cruz é loucura para os homens. Como é que um homem desce aqui e diz que é Deus, e fala que quando ele for levantado, todos ele vai atrair a ele? Que isso? Filho de Abraão somos nós. Jesus disse: não, vocês são filhos do diabo. O diabo é vosso pai. Porque os filhos de Deus entenderam a mensagem da cruz. Os filhos de Deus não contornaram a cruz. Os filhos de Deus aceitaram a loucura da cruz. E os filhos de Deus se tornaram um grupo, um bando de loucos diante dos olhos desses sábios intelectuais do mundo, que vão de mal a pior e não sabem nem como vão consertar o que estão fazendo de errado. Não sabem nem como vão sair daquilo que construíram de errado. Aí eu me lembro mais uma vez de Salomão: Deus criou o homem bom, mas os homens se meteram em muitas confusões. E está aí. Queridos, os homens odeiam a cruz, porque a pregação da cruz é loucura. E, por ser loucura, preste atenção, pelo caminho que leva à cruz, o Calvário, ser loucura, aí os homens criaram atalhos, contornaram o Calvário, contornaram a cruz, para não se confrontarem com ela. E aí surgiram os caminhos que eu chamo de caminhos utópicos, caminhos da utopia, caminhos da falácia, caminhos da balela, caminhos do engano, que parecem bonitos, vistosos, liturgias até elegantes, coisas que mexem com a carne, satisfazem a carne do homem, e às vezes dentro de muitos templos religiosos também. E Salomão, no capítulo 14 de Provérbios, ele chama isso de caminho da morte. Ele diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim são caminhos de morte. E ele repete isso no capítulo 16, verso 25, capítulo 14, verso 12, e no capítulo 16, verso 25, ele repete isso. Então, queridos, é muito fácil contornar a cruz, o caminho é mais largo,
É mais fácil, não preciso ser confrontado com aquela loucura de um Cristo, Deus humanizado, pregado, jorrando sangue e pronto. Eu creio e vou para o céu, mudo de vida. A pregação da cruz realmente é loucura para os homens. Queridos, eu vou concluindo, terminando o seguinte. Por quê? É tão difícil enxergar isso, né? Por quê? Tanto ódio, tanta rejeição à pessoa de Cristo. Está chegando agora, né? Eu mostrei aqui para vocês, ó, não tem uma foto, nada de Jesus. Há alguns anos, quando eu era jovem, eu me lembro que eu ia nessas livrarias e comprava aqueles cartãozinhos com aqueles camelos, os magos sentados nos camelos, aquelas paisagens lá do Oriente, aqueles pastores seguindo seus rebanhos, e aqueles versículos, cartões mesmo em lojas comuns, né? Eis que vos nasceu na cidade de Davi Cristo Redentor. Hoje não é nada disso, é Papai Noel em pé, Papai Noel sentado, Papai Noel de cabeça para baixo, Papai Noel, acho que foi ontem, antes de ontem, assistindo aquele Jornal da Tarde, Jornal Hoje, apareceu lá entrevistando aquelas compras que fizeram na quinta-feira, porque sexta foi feriado. Na quinta-feira mostrou aquela 25 de março, aquilo ali é um formigueiro de gente. Aquilo é um formigueiro de gente lá nessa época. Aí estavam mostrando as pessoas, né? Entrevistando as pessoas. O que você fez? Comprei, já aqui a gente compra bem, aqui tudo é mais barato e tal. Sabe, uma das coisas que estava sendo mais vendida, um tipo de Papai Noel lá, e apareceu um homem. Perguntaram para ele: quantos o senhor comprou? Comprei uns 10. 10 Papai Noel. Papais Noel. 10 Papais Noel. Agora, e Jesus? Há uma tendência de tirar Deus da mente do homem. É por isso que o salmista diz: todos se corromperam, não há quem faça o bem. Há uma tendência maligna de tirar Deus da mente do homem. E tudo se resume naquela palavra de Salomão: pelo temor do Senhor, o homem se desvia do pecado. Então, quanto mais se tira Deus da mente humana, mais é o que vocês estão vendo aí fora. Mais é essa profanação que vocês estão vendo. Mais é essa miséria, essa imoralidade, essa sujeira, as famílias destroçadas, essa nojeira da televisão derramada dentro dos lares. Comamos e bebamos, que amanhã vamos morrer mesmo. A filosofia maligna de Epicúrio ainda está bem viva nos dias de hoje. Benditos são aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Abrem o seu coração e diz: Jesus, toma conta da minha vida, eu não quero pertencer a Satanás. Você até pode dizer: olha, eu não quero nada com esse negócio de diabo, de Satanás, satanismo, nada disso, eu não gosto dessas coisas. Mas se você não tem Cristo no coração, vai para onde está o diabo? Não tem jeito, é para lá que você vai. Não se ofenda comigo não, está escrito aqui, ó. Está escrito aqui. Até ainda diz assim: muitos me chamarão Senhor, Senhor, e eu vou lhes dizer: eu nunca vos conheci. Já disse uma vez aqui, já disse várias vezes, e sempre é bom relembrar: batistério de igreja não é certificado de salvação para ninguém, não. É como dizia um pastor lá de São Paulo: entra muito diabo seco lá e sai molhado. Entra seco e sai molhado. Não é certificado de salvação, não. Salvação é coração aberto, confissão de pecado. Coração aberto, regido por Jesus Cristo.
odiaram-me sem causa. Será que você odeia? Pense bem, de que lado você está? No meio não pode. No meio ninguém fica. Esse negócio de acender uma vela para Deus e outra para o cão não dá certo não. Não tem jeito. Ou é de Jesus, ou é do cão. Cão é uma linguagem baiana, né? É do cão. Você decide. Ou aceita Jesus Cristo, ou está perdido. Que Deus te ajude a entender isso, que está aqui na sua santa palavra. Tudo que eu falei, provei aqui, ó. Tudo que eu falei, provei aqui. E a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir. Deus não é homem para mentir. Que Deus te ajude, te ilumine, a abrir o coração ao seu Filho amado Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Eu vou fazer um pequeno apelo. Eu peço que agora entendam, às vezes eu tenho assim muito, uma das coisas que incomoda muito um pastor é quando ele está pregando, falando as verdades, e tem gente assim que parece que não está entrando nada, e dá um faniquito, e quer falar com um, quer tirar a atenção do outro. Não deixa o diabo trabalhar não, gente, não deixa não. Ore agora, pode ser que aqui alguma pessoa que nessa noite gostaria de entregar seu coração a Jesus. Ore por essa pessoa. Não sei se todos aqui são salvos, mas pode ser que entrou aqui alguma pessoa que não é salva. Pode ser que entrou aqui também alguma pessoa que já foi membro de uma igreja ou desta igreja e hoje gostaria de acertar a sua vida com Deus. Então, se há aqui alguma pessoa dentro dessa situação, se você hoje quer entregar seu coração a Jesus, se você hoje quer entregar sua vida a Ele, se você hoje quer voltar para Ele, você já um dia andou numa igreja, num outro, e hoje você quer voltar, levante a sua mão, onde você estiver, um pequeno sinal, nós vamos orar por você. Aqui alguém? Deus abençoe, filhinho. Amém. Há alguém aqui? Levante a sua mão, onde você está? Se você realmente quer entregar seu coração ao Senhor, entendeu a pregação da palavra, quer entregar sua alma a Jesus, ou quer voltar para Ele, um lugar de onde você nunca devia ter saído, faça um sinal, nós vamos orar por você. Nós vamos nos colocar em pé. Vamos orar. Caso alguém entendeu a pregação e gostaria de dar o seu passo em direção a Jesus e ficou inibido de vir aqui à frente, então, por favor, nos procurem ali à saída. Ó, pastor, eu não fui à frente, eu fiquei inibido, mas eu quero aceitar o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Nosso Deus e Pai, agradecemos o Senhor por tudo aquilo que aconteceu aqui, desde a manhã até agora à noite. Bendito seja o Teu nome. Agradeço por essa criança, Senhor. A Bíblia fala que é dos pequeninos o reino dos céus, e que os adultos não os embarace, porque o reino dos céus é a eles. E te louvo quando uma criança faz uma decisão. Ó Deus, nós temos tantos exemplos de pequeninos que hoje são homens do Senhor e foram homens do Senhor, porque desde cedo entenderam que só Jesus Cristo podia libertá-los da perdição eterna. Abençoa, pois, esse pequenino, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, guarda-nos de todo o mal, leva-nos em paz para os nossos lares. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. É a nossa gratidão, em nome de Jesus e para a sua glória. Amém. No céu há uma porta
que ainda está aberta pelo intercessor. Mas não vai demorar, o livre acesso para o céu vai se fechar. Jesus, a própria graça, em breve vai se levantar. Então irá falar